Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Telefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje no canal, antes de mais nada, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal e depois deixa o seu comentário. É muito importante para fazer o nosso canal crescer. E o canal Telefeiros tem conteúdo durante toda a semana, então tem palestra, tem evangelho, tem palestra com a doutora Thais, a psicóloga da casa, tem os nossos bate-papos dos sábados de manhã, e tem um acervo com bastante conteúdo. Então, se você tiver dúvida sobre espiritismo, sobre apometria, desobsessão, pesquisa aí, canal Tarefeiros Desobsessão, canal Tarefeiros Apometria, canal Tarefeiros Maria, e com certeza você vai achar alguma palestra falando sobre o assunto. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182. E se você quiser informações, agendar o seu atendimento, dá uma ligadinha nos telefones que aparecem no vídeo, e a gente confirma aqui os principais, nos 2606-6220 ou 2605-6865. Dados os nossos recados, vamos ao nosso bate-papo, pedindo licença a você, ao mentor do seu lar, para que nós possamos adentrar na vossa casa, convidando a toda a espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, às fraternidades de Nossa Senhora, e ao doutor Antônio, para que juntos, nesse circuito de luz e de paz, nós possamos ter uma conversa salutar de conscientização e de elevação espiritual. É nessa certeza, em nome de Deus e da luz, que nós damos início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom dia novamente, e hoje vamos falar do Dia dos Pais. Vamos falar dessa essência, né, do nosso lado masculino, de toda essa questão, porque amanhã a gente comemora o Dia dos Pais e são figuras extremamente importantes na existência humana e no nosso crescimento espiritual, né? Se você acredita no espiritismo, você sabe que nós tivemos diversas existências. Então, já fomos pais, já fomos mães, já fomos filhos, netos, homem, mulher. E essa diversidade se dá para que nós possamos aprender de tudo um pouco e evoluir de acordo com as experiências que nós decidimos encarnar. E se você pega desde a antiguidade, né, e quando a gente fala do masculino e do feminino, isso é discutido desde as sociedades antigas. Então, se você pega, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, 5.000 anos antes de Cristo, você vai ver ali aquela teoria do yin e do yang, do masculino, do feminino. E você, só que tem um porém, embora exista essa dualidade, o que eles falam? Que um não vive sem o outro e um está inserido dentro do outro. Então, se você pega o símbolo, né, que é o yin e o yang, você vai ver que tem um lado escuro representando o feminino com um pontinho branco no meio dele representando o masculino. E vice-versa, o lado branco representando o masculino, com um pontinho preto representando o feminino. Que quer dizer o quê? Que não existe algo totalmente só masculino ou totalmente só feminino. E que todos nós possuímos essa nuance, né? Do gênero oposto dentro de nós. E se a gente leva para o espiritismo, com certeza isso acontece porque passamos por várias vidas, como eu já disse, já fomos homem, mulher, pai, mãe, então temos nos nossos arquivos acásticos aí essas experiências registradas.
Se você vai para o lado da psicologia, Jung, né, na psicologia analítica, também fala exatamente isso, que nós temos o ânima, que é aquele nosso lado feminino, o lado da mulher, o lado da sensibilidade, das emoções mais afloradas, né, e daquela figura arquétipa do que, em contrapartida, no mesmo ânima, possui o ânimos, que é o arquétipo masculino, ou seja, o do pai, o da força, não só da força física, mas da força de atitude, de construção, da fala, principalmente. Então, você pode olhar que neste momento tudo se completa. E nesses momentos que a gente começa a comemorar os dias dos pais, é muito importante, né, a gente ter conhecimento disso. Agradecer, não importa a experiência que você teve, familiar, não sei o quê, a figura masculina se faz extremamente importante porque ela possibilita que nós, juntamente com a mulher, possamos reencarnar. Ainda se faz necessário que estamos em comunhão para poder reencarnar. Então, pensa um pouquinho, abençoa o seu genitor, né? Abençoa pelo menos a oportunidade que ele deu de você reencarnar, porque como eu sempre falo, a reencarnação é um grande presente, né? Sempre quando estamos, a literatura diz que estamos desencarnados, ansiamos muito para poder encarnar, para poder estar aqui no planeta Terra e experimentar a evolução. E o Espiritismo diz que, independente do gênero, dependente de como você reencarna, a oportunidade jamais é perdida. E ela se faz importante para a evolução moral e espiritual, seja você homem, seja você mulher, seja você filho, seja você pai, mãe. A oportunidade é igual para todos, cada um de diferentes formas. Vamos aprender e vamos galgar os passos evolutivos aí. Mas para falar um pouquinho mais disso, eu vou passar para o meu amigo Carlos. Vamos lá, Carlão, falar um pouquinho? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício, pessoal que nos assiste. Então vamos lá. Tem tantos aspectos sobre Dia dos Pais, paternidade, paternalismo, proteção, força, energia. Você já foi muito feliz nessa questão da energia, né? Mas tudo é tão transitório que eu acredito que o melhor que nós podemos passar para o pessoal que está nos assistindo é a função. Qual é a função? Né? Porque Deus não faz nada sem uma funcionalidade. Por mais que a gente goste, né? E dentro dessa função, eu acho que independente da experiência que a pessoa teve, porque se você conversar sobre pai, vai ter a pessoa que vai lembrar do pai, que vai ter um pai que é herói, um pai que é exemplo, outro que é exemplo do que não deve fazer, porque a vida foi difícil para ele nesse relacionamento, por uma série de coisas. Então, se a gente pensar, eu acho que tem que partir de qualquer princípio que amanhã é um dia de homenagem, né, de gratidão. Para quem tem o pai vivo, agradecer. Se foi um pai que serviu só para gerá-lo, e não é só aí, vamos tirar as aspas, que lhe deu a oportunidade de reencarnação, agradeça isso. Se ele teve um pai que, além de gerá-lo, exerceu o papel
que Deus coloca, porque não pode esquecer que o livro dos Espíritos coloca a grande responsabilidade do pai sobre os espíritos. Mas se hoje nós fôssemos escrever isso, já seria o pai que gerou e o pai que cuidou. Porque o cuidado maior é, inclusive, durante esse processo. A responsabilidade de fazer uma pessoa do bem, de dar os princípios de caridade e amor. Então, amanhã é um dia de gratidão para quem tem um ou mais pais vivos. Porque, se a gente pensar desse jeito, houveram pais que só, entre aspas, de novo vou insistir no só, deram a vida e entrou na vida dele uma outra pessoa com a função de pai, um tio, um avô, um padrinho, né? Deus brincou até com o plano B, entre aspas, brincou, lógico. Deu um padrinho que na nossa época era o que era o padrinho? Na falta do pai. Né? Mas por quê? Por causa da função da criação protetora, né? Porto seguro. Muitas vezes quem teve esse pai presente e próximo associa isso à sabedoria, vou pedir um conselho, né? Quem teve ele de uma outra forma, muitas vezes vem uma pessoa fazer esse papel. Então amanhã é um dia de agradecer ao pai de sangue, ao pai de criação, a todos que fazem isso e que tiveram esse papel, as mães que fizeram o papel de pai e mãe, quantas não são? Porque muitas vezes a gente também passa uma visão muito elitista da coisa, né? A gente pega muito o nosso mundinho, vai na periferia, dá uma olhada lá. A maioria das mulheres tem 3, 4 filhos de pais diferentes e nenhum dentro de casa. Então elas são pai, mãe, e aí? Tem que ganhar presente amanhã também, talvez 2, porque fazem esse papel numa sociedade difícil. Eu não vou me ater nessa questão da energia, eu acho que você explorou muito bem. Mas essa questão do pai ser proteção é tão grande que a gente usa o termo, né? O Maurício está aí, o Maurício fala da contabilidade, vê questão de RH, tudo. Quando você fala de uma coisa paternalista, você fala de um excesso de proteção normalmente, né? Ah, essa situação ela é paternalista, quer dizer, ela pega e abraça porque é assim, né? Eu sou pai, eu posso enxergar os defeitos dos meus filhos e falar deles. Agora, se outro vier fazer isso, peraí, é o meu filho, está debaixo da minha asa. Não é bem assim. Mordo a língua para falar do meu filho. Mas e porque a figura vem do paternalismo disso. Ele esconde certas coisas, muitas vezes a gente olha na sociedade e fala, ah, aquela pessoa é muito paternalista, quer dizer, ela olha com uma vista mais grossa para coisas que poderiam ser mudadas. Então, mas para quem tem os pais que já desencarnaram? A lembrança do amor, a lembrança do que deu. Ah, mas poxa, tem pai que desencarnou também, que foi aquele pai que não teve presente. Agradeça a oportunidade da vida. Agradeça sempre. Né? Não dá para a gente imaginar que as coisas foram casuísticas. Eu não consigo acreditar nisso. Né? Existia uma função. Se você teve um pai mais rigoroso, foi porque talvez você precisasse disso. Não, pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui em rigor com violência física. Essa parte passou, ficou no nosso passado, graças a Deus. Né? Nós estamos falando de uma coisa rigorosa. Talvez você precisasse daquele rigor. E você precisava do acalento da mãe na hora que o pai exagerava. É o que o Fábio falou, é uma união de situações que, como o nosso espírito não é feminino nem masculino, mas tem experiências disso, é essa questão que muitas vezes a gente tem a capacidade de desempenhar os dois papéis. E quantos pais também não fazem papel de mãe? Então isso vai se perdendo, a nossa sociedade está mudando. O que era correto há 100, 200 anos, Maurício sempre fala isso, já não é mais e vai mudar cada vez mais, para a gente entender os papéis que cada um traz. Oi? Graças a Deus que está mudando. Sim, os papéis, né, são papéis, vai deixar de ser estereótipo ou estereotipo, como quiser, quem quiser colocar o acento ou não, né, parece que não tem mais, mas isso vai deixar de ser, vai valer energia.
vai valer a suavidade que hoje a gente associa o feminino, mas que está presente no homem. A gentileza que a gente associa ao feminino, mas que está. Tem homens, às vezes, muito mais educados do que mulheres. E ponto. Essa coisa tem que deixar de ser cartesiana, né? Mas amanhã temos um Dia dos Pais. Agradeço o pai que lhe deu a vida, o pai que lhe deu boas lembranças, o pai que não lhe deu tão boas lembranças, porque ele lhe ensinou algo com os erros dele, inclusive, e muitas vezes a gente olhou os erros dele e não cometeu os nossos. Qual valia maior tem disso? Né? E quantas vezes, e a maioria dos pais, muitos pais deixam de ter as coisas para fornecer uma vida melhor, uma coisa que eles acham melhor para os filhos. Às vezes até exageram e mimam os filhos, mas paciência, e aí se corrige. Então, vamos pensar nisso, pessoal. Agradeçam, agradeçam pais vivos, agradeçam quem tem dois, três pais, quem faz esse papel de proteção, de conselho, de tudo, quem faz o outro papel, quem tem a mãe que faz os dois papéis, vamos tirar um pouco. Mas amanhã é dia dos pais, é dia de celebrar. Ainda estamos assim, né? Talvez mais para frente, com certeza vai ser diferente, e já é diferente do que foi. Porém, as lembranças são boas e as experiências são boas. E é isso que a gente tem que levar dentro do nosso coração e na experiência. Como você disse, nós já fomos tudo e seremos cada vez melhores, né, meu amigo Maurício? Oh, com certeza seremos melhores, cada vez mais, né? Cada vez melhor. Como se fala, né? O doutor Antônio comenta, né? Nós somos fadados à evolução, todos nós. Então, nós vamos evoluindo a cada tempo, nós vamos prosperando, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né? Como eu sempre falo que a gente está numa grande escola. Mas antes de mais nada, muito bom dia, pessoal. A gente entra assim no olho do furacão, já nem fala bom dia, né? Então, mas vocês são muito completos, né? Assim, tanto você, Carol, como você, Fabinho, abordaram o tema de uma forma bem bacana. E eu só vou destacar dois, três pontos assim importantes. Um deles é o quê? é, Se completa. Seja homem, né, e a mulher, eles se completam. Duas pessoas se completam. E aí, quando essas duas pessoas se completam, um aprende com o outro. E conforme o Fabinho falou, uma hora você nasceu homem, outra hora você nasceu mulher, e aí vem com essas experiências, e aí você vem trazendo a sensibilidade, você vem trazendo a determinação, você vem trazendo força, você vem trazendo sentimento, você vem trazendo proteção. Então, assim, Deus é tão bom que ele fala, cara, vocês vão lá para aprender, vocês vão lá nessa escola, vocês vão aprender de tudo, de todas as coisas boas, e ter todas as oportunidades de crescer e de evoluir. Então, nós estamos aqui nesse nosso planeta de provas e expiações, para aprender tudo isso, para colocar as coisas boas que estão dentro de nós em ação. Seja você homem, seja você mulher, não importa, né? Não importa. E o que importa aqui é esse sentimento. E aí, o Carlão colocou bem a, a palavra, a palavra-chave do dia: gratidão. Seja grato. Seja grato pelo pai que você teve, né? Ou pelo pai que você tem. Seja grato pelo pai que lhe deu a vida. E quer queira, quer não, o pai, ele coloca a semente, né? Precisa da semente do homem para poder gerar uma vida. A mulher é a terra que vai gerar essa vida. Olha como é engraçado, né? A mulher é a terra que vai gerar essa vida. O homem é o que coloca a semente e vai gerar essa vida e vai gerar uma outra vida. Então, há a necessidade dos dois. Por isso que é importante os dois, a experiência dos dois. Mas como a gente está falando, como amanhã é Dia dos Pais, a importância dele ter essa semente para pôr nessa terra boa, que é a mulher. E aí, a partir do momento que tem essa semente e gera uma outra vida, olha como Deus é. Nossa, é um negócio fantástico. Você começa a pensar, e a perfeição disso, né, gente? Gerar uma vida é uma coisa muito perfeita. E aí gera de uma semente que coloca numa terra boa, e aí isso vai, né, frutificar, gerar uma outra vida. Então, sempre vai precisar dos dois para poder gerar uma terceira vida. E isso é muito importante. Então, agradeça a esse pai que gerou a vida. Se esse pai foi presente ou não, é o que o Carlão falou, sempre vai trazer aquela experiência boa, olhando, puxa vida, não foi uma pessoa presente, não foi uma pessoa legal, mas e daí? Eu aprendi com os erros dele, não vou fazer a mesma coisa. Ou aquele pai presente, etc, etc. Bacana.
seja grato da mesma forma. E entenda que Deus, ele é fantástico nesse sentido. Ele é fantástico. A gente começa para pensar, a gente, tem coisas que nós não vamos entender. E uma coisa que o Carlos colocou bem, nós estamos numa transição, nós estamos numa viagem, né? Nós nascemos, vivemos e vamos entrar na plano espiritual. Então, nesse transitório, nessa viagem, qual que é a sua missão como pai? Qual que é a sua missão como o pai de família ou o pai de uma pessoa só? Como que é a sua missão? A mãe que faz o papel de pai? Então, vamos olhar essa missão, vamos olhar esse sentimento, essa coisa boa. Então, é isso que nós trazemos. E aí, o papel é importante? Lógico que é importante. A importância do pai, ela é muito boa. Então, o que a gente coloca, né? Nem sempre todos vão ter, né, aquilo ali perfeitinho, mas cada um está no lugar que tem que estar. Se a gente acredita em Deus, e se a gente acredita que Deus é perfeição, cada um está no lugar que tem que estar. Não podemos aqui prejudicar e falar, o outro é mais, o outro é menos, isso é aquilo. Não, cada um está no lugar que tem que estar. A gente sabe que não é fácil. Às vezes lidar com tudo isso, lidar com algumas realidades que a gente sabe que não são realidades duras, são realidades assim sofríveis, mas o que a gente coloca aqui, sejam gratos de qualquer forma, gratos a Deus. Porque a gente fala, Deus é pai, não é pai? Então seja grato a Deus acima de tudo. Tá bom? É isso, Fabinho, que a gente tem para passar. Palavra do dia, gratidão. Acho que é isso. É isso aí. Olha, e eu vou continuar. Primeiro que eu vou falar assim, vocês estavam falando, eu lembrei aqui. Quando a gente. Primeiro que assim, você que é filho, está escutando a palestra hoje, lembra que você não veio com receita, tá? Não veio com bula. As pessoas não sabem, né? Estamos todos evoluindo. E o Emmanuel tem um livro que ele fala que a paternidade é um desafio, né? E ele fala assim, eu vou até ler o trechinho, os pais enfrentam muitos desafios com os filhos, não apenas para que cresçam bem, mas para também que eles mesmo evoluam. As dificuldades na educação dos filhos são meios pelos quais o pai pode aprender a superar as próprias imperfeições. E daí ele fala da paternidade, mas vamos ver aquilo, a paternidade também como o cuidar, né? Não necessariamente o filho de sangue, mas a pessoa que você escolheu cuidar, as pessoas que você tem essa energia do cuidar, do proteger, do orientar, né? Então, como isso é importante e é um desafio, porque muitas vezes nós mesmos aqui, muitas vezes nós falamos, e quantas vezes a gente não fala assim, olha, a gente está falando, mas a gente está falando para ver se a gente aprende também, para a gente ver se muda, para ver se a gente cresce, evolui aqui, porque o primeiro é escutar quando a gente vai ler e refletir sobre o assunto, somos nós para poder passar para vocês. Então, é muito sério. E você que é pai, que está escutando, que está nos assistindo, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu esforço, a sua atitude, né, de tentar fazer o seu melhor, se dedicar, esse cuidado, essa parte espiritual que é tão importante. Então, parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns, Maurício, parabéns, Carlos, parabéns para você, pai, o Ronaldo, que também não pôde estar aqui hoje, parabéns, e a todos que assistem o nosso canal. Fica com Deus, deixa o seu comentário aí, aproveite o seu Dia dos Pais, agradeça e seja feliz, que isso é que importa, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.